Hoje vai ser um livro diferente. Eu acabei de terminar esse livro do Padre Francisco Fausto e eu achei incrível. Tem vários pontos que eu quero trazer aqui pra gente conversar. Então fica aqui comigo. Oi, meu nome é Gabi e hoje nós vamos conversar sobre o livro Tornar a Vida Amável, do Padre Francisco Fausto. Mas antes, se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Bom, gente, esse livro, sabe aquele livrinho que você cria até um apego emocional com ele? Porque ele é super simples, uma linguagem extremamente leve. É aquele livro que você poderia facilmente ler ali rapidinho, em algumas horas você terminaria. Mas ele é tão rico, ele fala de coisas tão do nosso dia a dia, que é aquele livro que você quer ler, mas você quer ir pausando para ir meditando e vivenciando aquilo que você acabou de ler. Então, a proposta do livro é que a gente reflita sobre as principais virtudes que a gente torna amável a vida dos que convivem conosco. Então aqui é pra gente, são virtudes que a gente pratica, que a gente melhora na gente para tornar a vida amável para os que convivem conosco. E aí ele vai falar sobre várias virtudes. Eu separei algumas aqui para falar com vocês. A primeira virtude é a da compreensão. É muito ruim quando a gente convive com alguém que não nos compreende. Essa sensação de sentir que você não está sendo compreendido é uma sensação muito ruim. Mas seria muito interessante se a gente conseguisse voltar esse olhar, ao invés de falar eu não sou compreendido, para falar eu não estou te compreendendo. Colocar como voz ativa mesmo. Eu sou a pessoa que preciso compreender os outros. Eu não preciso desejar ser compreendida, mas eu preciso me responsabilizar que eu vou ser a pessoa que tento compreender as outras pessoas. E tem uma frase que ele falou que eu cheguei a ficar emocionada, que ele disse: a gente choraria de pena se a gente visse as pessoas com os olhos que Deus as vê. Ou seja, a gente choraria de pena das más incompreensões que a gente teve com aquela pessoa. É um exercício mesmo, né? A gente tentar estar atento. E a forma que ele falou pra gente usar pra reconhecer e melhorar a nossa capacidade de compreender as pessoas é a gente reconhecer as qualidades do outro. Então é muito importante que a gente crie uma lista com as qualidades das pessoas com quem a gente convive, pra gente estar sempre atento e sempre lembrando que aquela pessoa é cheia de qualidades, porque infelizmente no dia a dia, ali no meio dos desafios, a gente tende a esquecer, né, das qualidades e começa a só pensar nos defeitos, nas dificuldades que você tem com cada pessoa. Então, pra gente praticar essa habilidade da compreensão, ele fala que a gente precisa reconhecer as qualidades do outro. Uma outra virtude, uma outra característica, né, pra tornar a vida amável, e esse ponto eu achei tão interessante que eu já até fiz um outro vídeo aqui no canal, eu vou deixar pra vocês aqui, que é sobre as características para um bom diálogo. Então ele cita ali a clareza, ser objetivo, ele cita vários pontos que eu falo nesse outro vídeo, então depois que acabar esse vocês podem ir lá assistir. Ele fala também sobre o perdão, e aí o ponto aqui que me chamou a atenção nessa característica foi ele falar: se nós estamos sendo perdoados constantemente, por que a gente não perdoaria? E aí ele destrincha um pouco mais sobre o perdão e ele fala: mas se com tudo isso você ainda sente muita dificuldade em perdoar, peça o auxílio sobrenatural, porque se você realmente estiver aberta, decidida, com vontade a perdoar e ainda pedir o auxílio sobrenatural, com certeza você vai conseguir a graça de verdadeiramente no seu coração perdoar. Tem o segundo capítulo, ele fala sobre corrigir com amor. E esse ponto eu achei muito interessante, que ele coloca alguns pré-requisitos pra gente corrigir as pessoas. E o principal é que antes de corrigir alguém, a gente precisa estar verdadeiramente preocupado com aquela pessoa, com a situação. E não é pela forma que aquilo está nos afetando, mas é pelo mal que vai causar na própria pessoa. Então, é esse olhar contrário, assim, eu não vou corrigir porque isso tá me afetando, eu vou corrigir porque isso tá te afetando. Isso é muito grandioso, né? Porque aí ele fala, então um pré-requisito pra gente corrigir alguém é a gente estar verdadeiramente
preocupado com o bem dessa pessoa. Ele fala sobre o otimismo também. No otimismo, ele cita algumas... Ele fala do quão ruim, né, é conviver com alguém pessimista, mas quão ruim também é conviver com alguém que tem um otimismo infundado. Então, ele cita algumas formas da gente refletir e conseguir construir em nós esse otimismo fundado, né? Baseado ali, ele coloca na certeza que a gente tem de que Deus está próximo da gente, de que Deus não vai nos desamparar, de que a gente vai conseguir lidar com as dificuldades da melhor maneira. Então, são algumas certezas que ele coloca pra gente praticar, para desenvolver em nós esse otimismo positivo. Eu acho que vocês já entenderam, já pegaram mais ou menos o ritmo desse livro. É um livro, assim, como eu disse, uma linguagem super simples, mas é um livrinho, assim, cheio de coisas... Sabe, eu acho que esse aqui vai ser um daqueles livros que eu vou sempre vir e mexe, passar por ele e abrir e dar uma lida ali e sair inspirada pra mudar alguma característica, alguma atitude minha naquele dia. Porque é um livro inspirador mesmo, eu acho que não tenho outra palavra para usar. É um livro bem simples, mas como eu disse, são coisas do nosso dia a dia, não é nada muito mirabolante. Esse foi um ponto que eu achei muito interessante, né? Porque às vezes a gente pensa que para tornar a vida amável para as pessoas com quem a gente convive, é muito difícil, é muito penoso, precisa de muita doação, muito sacrifício, quando na verdade são atitudes tão pequenas, né? Como ele também fala sobre o silêncio, a pessoa tá falando e você se silenciar, você fazer questão de ouvir com atenção. São vários pontos muito simples, mas que a gente precisa estar atento. E para isso, nada mais importante do que um livro para nos lembrar de todos esses pontos que a gente precisa se atentar. E aí, como eu disse, eu quis ler esse livro de forma muito, muito gradual, assim, para que eu conseguisse ir, no mínimo, né, conseguindo aderir a alguns dos conselhos que ele deu. Então, eu também te aconselho a isso, assim, ler de forma gradual, porque senão você vai ver que é um livro bem simples, você vai sentar e vai ler de uma vez, quando na verdade seria muito mais benéfico se você lesse aos pouquinhos e tentando aderir cada característica, cada virtude que ele coloca, você ir aderindo isso pouco a pouco no seu dia a dia. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo se você se interessar para comprar. É um livro, não preciso nem falar, eu recomendo demais a leitura. E eu vou voltar aqui para falar mais muitas vezes sobre alguns tópicos que tem aqui, porque esse vídeo eu até pensei o que eu falaria, mas é muito difícil, porque são coisas tão simples, mas ao mesmo tempo a forma que ele coloca é tão enriquecedor que eu não quero deixar aqui a imagem de que o que eu falei fechou o conteúdo do livro. É muito importante vocês lerem o conteúdo inteiro, porque isso aqui que eu falei não é nem 1% da riqueza que tem aqui dentro desse livro. E eu espero, então, ter te inspirado aí a um livrinho que eu acho que vai tornar a sua vida mais amável e a vida das pessoas com quem você convive.